Boa noite a todos, boa noite a todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro Criativos e dizer para vocês da nossa alegria de poder oferecer à nossa comunidade Babi e a todos os interessados esse espaço que tem como objetivo oferecer oportunidades, alternativas, um repensar sobre mercado de trabalho, sobre as perdas que a pandemia tem trazido em relação à questão do sustento, a questão da geração de renda, e isso, como comunidade, nos levou a pensar o que nós poderíamos oferecer às pessoas. E juntamente com mais alguns amigos, irmãos, Magali Lopes, Ismael Rocha e pastor Cláudio Manhães, nós pensamos nesse encontro, esse encontro virtual. Serão 4 encontros, sempre às terças-feiras, às 20h30. E hoje nós temos a alegria de receber entre nós a Babi Teles e Magali, uma das nossas participantes aqui do nosso grupo, fará a apresentação e toda a apresentação também da dinâmica do nosso funcionamento. Então, nossa oração é que Deus nos visite, nos encontre nessa noite e nos abençoe. Magali, palavra é sua. Obrigada, Silvia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. E eu não sei se o Zoom ele é conhecido por todos vocês, então se você quiser ver em formato de galeria, você vem aqui em cima, no canto superior, tem uma fala chamada Gallery View. E se você tiver pelo celular, você vai passar 4 pessoas por vez, tá bom? Pelo celular. Aqui embaixo tem uma barrinha de controle também, que se você ver tem um mudo, um sinalzinho de um microfonezinho, uma câmera, que se você puder abrir o seu vídeo, seria muito legal para a gente te ver, né? E ter maior conexão com você. Mas a gente vai pedir para você manter o seu microfone no mudo para não ter tanta interferência assim. A gente não sabe onde, né, cada um está, então se puder manter no mudo ia ser bom. Bom, como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês, mas é um prazer maior ainda trazer a Babi Teles, uma grande amiga, uma parceira de vida, que é jornalista. Ela tem uma experiência incrível de mais de 12 anos em recursos humanos, em várias empresas, e ela pesquisa, né, teve startup na vida dela, 2 startups, e hoje também trabalha com desenvolvimento e pesquisa o futuro do trabalho, fala sobre isso, palestra sobre isso, e para a gente é um prazer enorme ter a Babi aqui. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Nós temos os primeiros 30 minutos, onde a Babi vai trazer uma reflexão para a gente sobre esse momento que nós estamos vivendo, vai trazer uma provocação também, né, da gente olhar para possibilidades e tudo mais. Mas você, enquanto ela estiver falando, você pode colocar no chat alguma dúvida, alguma pergunta. Por quê? Nos outros 30 minutinhos finais, nós teremos a abertura para perguntas e respostas. Então, eu vou fazer um olhar aí das perguntas todas que estarão sendo colocadas para a gente no chat. E nos 30 minutos finais, a gente vai trazer para a Babi as perguntas de vocês, tá bom? Vamos tentar responder o máximo de perguntas que a gente puder dentro desse tempo. Obviamente que não sabemos se vai ser possível responder todas, mas esperamos aí dar a oportunidade de você trazer a sua dúvida, a sua pergunta, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, que esse momento seja um momento muito abençoado, esclarecedor e que traga aí uma alternativa mesmo, né? Clareza e novas percepções. Ok, Babi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maga. Boa noite, pessoal. Agora é comigo, Maga, é isso? É isso. Se você puder começar falando para a gente um pouco de contexto, acho que seria legal. Tá bom.
Bom, gente, primeiro um prazer estar aqui mesmo. Sou realmente uma admiradora da IBAB, acompanho várias das iniciativas. Estava comentando com a Silvia antes, assim, li todos os livros do Ed, então, assim, para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje. Eu realmente espero contribuir para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria começar voltando um pouco na história do mundo, né? A gente vive, sim, um fato complexo, que é essa pandemia, mas eu queria primeiro trazer talvez um pouco de alívio e conforto, contextualizando vocês de que é a primeira vez para a gente, né? Mas não é a primeira vez no mundo. Então eu queria fazer 4 recortes rápidos aqui da história do mundo para a gente começar a endereçar o que fazer a partir do ponto de vista de aprendizado. A gente tem, historicamente os recortes não funcionam assim, eu vou usar mais para ser didática, mas vamos pegar 4 momentos da história: século XVIII, século XIX, século XX, hoje que a gente está, que é o século XXI. Século XVIII, o mundo do trabalho estava pautado numa premissa, que era trabalhar por destino. Então, se você era filho de carpinteiro, você seria carpinteiro; se você era filho de sapateiro, você seria sapateiro. O tal filho de peixe, peixinho nasce nessa época. Então, ali no século XVIII, se eu quisesse ser advogado ou médico, qualquer profissão, era assim: não, mas você é filho de quem? Não, então, se você é filho de um padeiro, você vai ser padeiro. Então, não existia nenhum olhar para a nossa vocação, para o nosso talento, para a nossa missão no mundo. Era você seguir aquilo que sua família fazia. No século XIX, com a primeira Revolução Industrial, a gente está na 4ª, já fala um pouco disso, desses processos super automatizados, dessa tecnologia que está acelerando e substituindo os trabalhos, na grande maioria. Ela começa, essa Revolução Industrial, no século XIX, que todo mundo já ouviu falar do Fordismo, né, que é uma linha de produção em série que muda muito o modelo do trabalho, automatiza bastante. E essa Revolução Industrial do século XIX, ela começa a mudar essa premissa de que você tem que trabalhar só por destino, mas você pode trabalhar por necessidade. E aí a gente entra com o trabalho assalariado. Então, as indústrias começam a ganhar grande força empregando pessoas, e a pessoa pode dizer se ela vai trabalhar ou não e quanto custa aquela força de trabalho dela. E a gente passa a criar categorias para remunerar aquelas pessoas, determinando o valor delas pelas horas trabalhadas e pelo tipo de trabalho que ela fazia. Século XX, a gente tem as 2 grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Esses 2 períodos, e é curioso porque nesses 2 períodos, entre as 2 guerras, a gente tem uma pandemia, que é a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas no mundo e não tinha nem perto da medicina e da tecnologia que a gente tem hoje. E aí, se a gente somar só nesse século XX as 2 guerras mundiais mais a gripe espanhola, a gente perdeu muitas pessoas. E a gente teve que fazer uma outra releitura do trabalho. Então, se você pegar em 200 anos, século XVIII para o século XX, o trabalho mudou em proporções homéricas, né? Um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje, com a diferença, e eu vou falar um pouco dela, que a gente está vivendo, que eles viveram em 200 anos, a gente está vivendo em 6 meses. Esse é o grande desafio. Então, no século XX, a gente tem as 2 grandes guerras e a gripe espanhola, que muda de novo o mundo do trabalho. E aí essa mudança do trabalho passa a ser de carreira. Então eu saio do trabalho por destino, por necessidade, e vou para trabalho de carreira, que é uma ascensão, né? Então, se eu comecei como pedreiro, eu posso ser o dono da padaria. Se eu comecei como carpinteiro, eu posso, né, ter uma carpintaria. Então, você ascende profissionalmente. Século XXI, gente, antes de pandemia, como é que a gente estava? Tudo muito louco, aplicativo, tecnologia, as coisas mudando muito rápido, a sociedade mudando muito, né? Então, o exemplo que eu gosto de dar de que a gente já estava mudando muito do ponto de vista de relações, e o trabalho ele é só um outro lugar de relacionamento, é o tal do Tinder. Aplicativo de paquera, aplicativo de conhecer pessoas para fins de namoro, chamem como for. Se eu pego um elemento de tecnologia para conectar pessoas,
que tem um princípio muito diferente do qual fomos educados e aculturados, isso já quebra uma premissa de relacionamento. Que era antes eu precisava, né? E antes, não preciso ir há 200 anos, né? Há 10 anos, há 5 anos a gente se relacionava de jeito diferente. Eu não precisava ir num aplicativo, falar com alguém que eu nunca vi, depois encontrar e eventualmente, inclusive, constituir família. Então, a tecnologia, antes da pandemia, ela estava quebrando os nossos modelos mentais. Ela estava fazendo a gente sair de uma zona de conforto e fazer com que a gente fosse forçado a pensar de um jeito diferente. Se eu trago esse exemplo do Tinder para o mercado de trabalho antes da pandemia, o que eu tenho? Uma automatização das relações, em que eu crio uma ilusão no mercado de trabalho de que o trabalho ele é descartável. Você pode começar a trabalhar hoje, você não quer mais, você muda de emprego, você é empregado, você pode empreender ao mesmo tempo, você empreende, mas você é CLT, você dá aula, você tem N atribuições. Essa ilusão de que as coisas são descartáveis, elas trouxeram uma dificuldade para a gente de operar, que é a abundância de escolha, que é o que a pandemia veio e acelerou e que faz com que o que a gente viva hoje seja diferente da peste bubônica do século XIV, da gripe espanhola do século XX. Que era, antes eu estava trabalhando aqui como CLT num cargo X, mas a tecnologia me gerava ilusões de possibilidades de trabalho que eu ficava de olho. Eu ficava, bom, eu estou fazendo isso aqui, mas será que eu vou fazer isso pelos próximos 2 anos? E se eu largar isso aqui e for Uber? E se eu largar isso aqui e contribuir com a minha esposa, que é salgadeira? Esse e se, essa abundância de possibilidades, ela veio agora em grande aceleração pós-pandemia. Então, eu queria trazer primeiro esse recorte para vocês. O primeiro recado é, acho perigoso a gente se iludir de que a gente está vivendo tudo pela primeira vez. A primeira vez ela é nossa, o ineditismo está na nossa geração. Mas isso já aconteceu. Então, meu primeiro convite para vocês é, já que tem internet, né, porque vocês estão aqui conectados, se apropriem da história do mundo, do Brasil. Eu, particularmente, além de estudar e entender como que o mundo aconteceu, né? Quem foram os grandes mestres? Anônimos, muitas vezes. Como que as pessoas sobreviveram? Na Segunda Guerra, a gente tem números horríveis de milhares de pessoas. A própria gripe espanhola, a peste bubônica, se não me engano, matou 200 milhões de pessoas. Não vou conversar com alguém do século XIV, do século XVIII, mas a gente tem registros de histórias. Pessoas que contaram essas histórias. O que elas fizeram? Como que elas se viraram? E aí, gente, o que eu acho que é, por pior que seja o cenário que a gente esteja vivendo, eu acho que a gente tem 2 grandes oportunidades de reinventar o mundo. O primeiro é, sim, a tecnologia. A gente se apropriar dela para trazer impacto de uma maneira mais relevante do que as outras gerações que passaram por desafios similares. E a segunda é essa possibilidade que a gente tem da gente ser feliz, da gente cumprir a nossa missão no mundo, da gente parar de ficar nesse si e falar, então quando eu for demitido eu vou viver meu sonho. Então quando eu aposentar eu vou fazer aquele negócio que eu queria fazer. Então a gente hoje tem essa possibilidade de pegar todas essas escolhas, essas alternativas, né? Porque quando a gente fala em quais são as alternativas de trabalho hoje, se são alternativas, é que eu tenho mais de uma opção. Eu tenho no mínimo 2. Quais são as escolhas que vocês podem fazer hoje? E assim, coloca num papel, tira esse si da cabeça e faz uma lista. O que eu acho que eu posso fazer? O que eu acho que eu consigo fazer? Ah, Babi, não sei, porque, por exemplo, todo mundo elogia meus bolos, mas vai ser mais um bolo que eu vou vender. Não sei, eu nunca comi o seu. No cenário que você está inserido, existem pessoas que estão trabalhando muito e não conseguem fazer um bolo de aniversário para o filho? No contexto em que você vive, existem, né, ir e vir limitados e você pode ser aquela carona que vai conseguir uma grana e a partir do tempo, né, conforme o tempo for passando, essa carona vai te levando para algum lugar que pode ser a sua segunda profissão, sua terceira profissão, sua quarta atividade. Então, assim, eu queria que
vocês se apropriassem da história, lessem, estudassem, né? Fizessem essa curadoria de entender o que aconteceu na história do mundo e como que a gente aproveita o que os nossos antepassados viveram e passaram para a gente aproveitar melhor e tirar aprendizados disso. Trabalhar de uma maneira, trabalhar assim, né? De novo, essas pessoas que passaram por isso tudo nos últimos 300 anos, elas não tiveram a possibilidade de escolher que a gente está tendo. Isso eu queria deixar muito claro aqui, nesse contexto histórico. Escolher é um atributo de liberdade, de democracia, de eu ter livre-arbítrio e poder falar assim, não, então que chato, perdi o emprego, péssimo, vamos viver aquele luto, vamos ficar triste, mas e o próximo? Como é que eu olho para essa perda com um ganho? Vou ganhar tempo, vou ficar mais tempo com a minha família, vou ler aquele livro que eu não li, vou assistir aquele filme que me indicaram, vou conversar com pessoas, né? Então, assim, como que a gente usa de perdas que geram sofrimento, que geram dor, mas eu me aproprio daquele ensinamento e faço daquilo algo positivo. Essa transformação, ela é individual. E aí, saindo desse contexto macro da história do mundo, de que aconteceu, como é que a gente aprende com as pessoas que viveram com isso, e eu fortaleço esse aprendizado e vou quase que num... Né, eu, pelo menos, sou muito grata às histórias e falo, gente, obrigada por ter vivido isso tudo. Aprendi, eu vou seguir esse ensinamento. Né? O que a gente fala muito sobre, quando a gente fala de Jesus é o caminho da vida e a gente vai seguir, o que é esse seguir? O que é se apropriar da história dele para fazer aquilo que ele nos ensinou? É igual para o que a gente está vivendo. Como que foram todas essas catástrofes, todas essas pandemias, todas essas guerras, né? E é muito curioso, só 2 recortes rápidos para eu entrar na questão do indivíduo, o que a gente individualmente escolhe fazer com o que nos acontece, e esse princípio de liberdade de escolha é muito novo, é muito recente. Né? Então, o que eu gosto de história é o Holocausto, né? Assim, o que aconteceu no Japão na Segunda Guerra, e principalmente depois da peste bubônica, que mais de 200 milhões de pessoas no mundo morreram, pelo menos é o que contam os livros, e obviamente essa contagem ela não é tão específica, mas foi tanto depois do Holocausto, tanto quanto depois da peste bubônica, o papel da arte, o papel da criação, o papel da criatividade do ser humano, que robô não vai fazer, nenhum robô vai criar. Os robôs são programados por seres humanos. Então, a gente tem um potencial real de se criar, de se recriar, de se reinventar, de se reconstruir. E, de novo, se a gente olha para a história, os livros mais bem escritos, as poesias, as músicas, as pinturas, foram construídos exatamente nesses pós-períodos, né? E aí, para ir para o individual, pegando essa linha da criatividade, para quem convive com criança, né? Eu acho incrível isso. O que é a criatividade? De onde que vem essa palavra? Do criar. Então, a criatividade, pessoal, ela é uma característica, uma habilidade que todo ser humano tem. Não tem uma coisa assim de fulano, Steve Jobs é o cara que criou lá o iPhone, que pessoa genial. Sim, ele tinha uma eventual inteligência X e Y que difere da gente. Mas nem por isso diz menos sobre o nosso potencial de criação. E a criatividade, ela nunca foi tão necessária após esses períodos difíceis, porque ser criativo é a capacidade que o indivíduo tem, não é do grupo, é de um indivíduo, de olhar para absolutamente tudo que existe e recombinar, se possibilitar o aleatório. E a gente só meio que permite a criatividade para crianças, né? Uma criança de 4 anos, ela pega o potinho de sucrilhos e ao mesmo tempo que ela come, ela brinca que é um chapéu, ela coloca e fala que é um pinico, ela vira de cabeça para baixo e senta. Então, com um objeto, ela cria 5 funções para ele. E a gente fala, nossa, que criança incrível. E cadê essa criança dentro da gente? Como que eu olho para a minha trajetória? Bom, eu fiz isso, eu sou bom em matemática. Eu sei mexer bem no Excel. Os meus chefes falaram que eu fazia isso bem. Os meus amigos me reconhecem por organizar muito bem o churrasco. O meu cunhado me chama para ajudar em tal coisa. Então, assim, todas essas
coisas que fizemos ao longo das nossas vidas, elas têm extremo valor. E o nosso desafio é combiná-las de um jeito diferente e ser criativo para gerar essas alternativas. E quando eu tenho 5 alternativas, 4 alternativas, eu preciso, a partir dessa criatividade, né, de uma coisa que pode me gerar 5 possibilidades, 4, 3, 2, que seja, eu preciso exercitar uma outra coisa que perdemos ao longo do tempo, que é o talento para escolher. Você fala, nossa, Babi, eu não sei se eu viro Uber, eu não sei se eu ajudo na cozinha, eu não sei. E aí, como que você escolhe? Qual que é o talento da escolha que é necessário hoje para eu viver essa abundância de alternativa? E ter um trabalho diferente do que eu sempre tive. E trazer dinheiro para casa que precisamos, né? Não sejamos ingênuos. Aí tem 2 respostas. E nenhuma delas que eu vou dar ela é racional. As 2 são sentimento, percepção e emoção. Uma resposta para você escolher dessas alternativas que você criou, baseado nos seus pontos fortes, nos seus talentos, naquilo que te entusiasma na vida e do que faz sentido para a sociedade hoje, onde está a necessidade social hoje de atendimento, você tem 2 respostas para escolher se você vai seguir o caminho A ou B. Uma é de relevância. O que é relevante? Ou seja, o que vai fazer sentido? Porque num cenário econômico difícil, se a pessoa for comprar o seu produto ou serviço, aquilo precisa ser relevante. Então, de novo, precisa estar muito conectado com o que acontece na minha comunidade, no meu entorno, para oferecer algo que seja genuinamente demandado. E, de novo, gente, a demanda ela é humana. São seres humanos que precisam se alimentar, se movimentar, né, se cuidar. Então, a questão da saúde, da higiene, né, está tão em voga hoje. Os idosos, enfim. E a segunda, então, eu primeiro olho para fora e falo onde que tem uma necessidade real, que eu vou ser relevante, que o meu trabalho vai fazer sentido para um grupo de pessoas. E a segunda resposta é o coração, né, que a gente fala assim, quando você toma uma decisão não racional, fala, fulano foi corajoso. O que é coragem, né? Coragem do latim, se eu corto a palavra no meio, cor é de coração, agem de agir. É agir com o coração. Então, no nosso privilégio hoje, diferente das outras gerações que passaram por situações semelhantes, é que temos, dentro da liberdade de escolher, a possibilidade de escolher aquilo que nos faz bem, que é benevolente. Então, assim, a gente pode, talvez pela primeira vez na história, ser a geração que vai escrever, né, capítulos em que sim, eu trabalhava e ganhava dinheiro, mas eu ajudava o outro. Eu era necessário para aquela comunidade se recuperar, como a arte foi depois do Holocausto, por exemplo. E a arte passou a ser muito valorizada, principalmente depois da Segunda Guerra, junto com a educação. E 2, eu faço bem a mim. Eu sirvo a alguém. E isso me faz muito bem. E olha que bênção, eu sou remunerado por aquilo que eu gosto de fazer, por aquilo que eu faço bem e por aquilo que as pessoas me reconhecem fazendo, né? Então, acho que, para resumir, olhar para o contexto, se apropriem da história, se confortem um pouco, que não somos o primeiro a passar por isso, aprendam com o que aconteceu, façam uma leitura do cenário, do contexto que você vive, e aí pega toda a sua bagagem de viajante que você foi ao longo da vida inteira e coloca, né, abra sua mochila e escolhe o que vai a partir de agora, né? Isso que eu aprendi, a experiência que eu tive, o que eu faço bem. E aí, na hora que você coloca isso e vê 3, 4 possibilidades, a tomada de decisão sábia, ela é interna, né? Ela é de dentro para fora, dentro desse contexto, e ela não é só aqui, ó, só racional. Ela precisa ser intuitiva, ela precisa ser meditativa. E aí, só para fechar, Maga, que eu nem sei como é que está o tempo, Tá tudo bem, temos 5 minutos ainda. Tá, então vamos fechar com isso aqui, que acho que ajuda também, que é, se vocês olharem, de novo, palavras, né? Oportunidade é aquele que chega a favor do vento. Mas aí o que os marinheiros falavam na época, principalmente das grandes navegações, é que assim, pô, mas e se o vento muda? Pois é, você tem que ser um bom navegador. Então, gente, não fiquem dependendo muito de, pô, Babi, 2020 era meu ano, aí veio essa pandemia, ó.
meus sonhos foram por água abaixo. Não, senhor. Vamos mudar a navegação. O destino, o seu objetivo, a sua missão, o seu propósito, ele está ali firme. O como, por isso que a adaptabilidade é uma das habilidades mais faladas para o futuro do trabalho, como é que eu me adapto a esse contexto, né? E aí, de novo, a vida acontece no de repente, não é no planejamento, é no que as coisas acontecem. Então, trabalhe um pouco de autocompaixão, se abracem um pouco, se flexibiliza aí nesse contexto duro, se adapta e segue. Então, adaptabilidade é um outro aprendizado de antes que está aí como das habilidades. E aí, por último, se a gente tem esse privilégio de escolher aquilo que vai fazer bem a um grupo de pessoas, que vai me remunerar por isso, que vai me preencher, porque eu vou usar meus talentos, a minha vocação, os meus dons, as minhas experiências, o meu conhecimento, os meus contatos, significa que eu vou trabalhar com entusiasmo, motivado, animado. E aí, de novo, se você pega a etimologia da palavra entusiasmo, ela vem do grego entheos, que é o quê, gente? Em Deus. Se eu trabalho com entusiasmo, eu trabalho inspirado por Deus. É minha vocação, é parte da minha missão, é parte do meu propósito. E eu vou exercitar aquilo que eu tenho de melhor, que sim, pode ter sido um dom, mas eu, com a minha experiência, com a minha bagagem, eu potencializei aquilo que eu tinha de melhor. Então, assim, é cíclico. Quanto mais eu faço bem, eu faço melhor, eu vou ser reconhecido por isso, enfim. E vou me animar, vou me entusiasmar, vou levar alegria. Babi, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente sabe que esse contexto todo que a gente está vivendo também traz alguns indicadores para a gente de coisas que estão sendo mais úteis no mundo atualmente, né? Você poderia falar um pouco sobre essa questão das tendências mesmo? Então, a gente está falando, por exemplo, a comida que é pedida em casa hoje, né? Que tipo de trabalho a gente vê que é mais necessário, que está sendo usado, preciso? Beleza. Você tem algumas áreas de tendência aí, né? Mas você tem dois recortes. Uma são os hábitos sociais. Como as pessoas socializam mudou e vai mudar. Então, gente, tudo que envolve entretenimento, conexão, e o cozinhar é isso, né? Cozinhar é reunir pessoas. Então, eu posso não ter tempo para cozinhar, mas o fato de eu pedir comida e a gente ter um rito para se alimentar, isso tem um outro valor. Então, se eu consigo oferecer uma comida, obviamente, boa, e eu vou ter uma demanda grande para entregas rápidas, porque eu quero essa comida quente, né? De preferência, se não for sobremesa, a depender da sobremesa também, eu tenho um valor que, assim, não é só entregar comida, é oferecer uma experiência para aquelas pessoas que vão se conectar por causa da comida. A comida é um pretexto. Então, de novo, eu preciso estar dentro de entregas, de agregar valor ao que envolve relações sociais. Então, entregar comida, medicamento, levar e buscar em médico, tudo que envolve cuidado, gente. Tudo que envolve generosidade. Alimento, cuidado com o outro, escuta, conexão e entretenimento. E se eu olho isso aqui tudo, não é produto, não é serviço, é experiência. É a experiência que a pessoa vai viver algo memorável e positivo. Então, as entregas, resumindo, são tudo que é entrega, de alimentação, de remédios, de facilidades, né, para otimizar o tempo da pessoa, porque ela vai ficar em torno daquilo ali e o maior objetivo dela é ter mais tempo para ficar com pessoas. Então, se você puder salvar o tempo de alguém, faça isso, né? Outra coisa é qualidade de vida. Um dos assombros que a gente passa hoje é a iminência coletiva diante a morte. Porque você tem uma coisa assim, fulano ficou doente, Beltrano, mas aí quando todo mundo pode meio que morrer?
Então, tudo que envolve qualidade de vida coletiva é uma tendência. Alimentação saudável, aula fitness, diminuição de bebida alcoólica, aumento de espiritualidade. Né? Quando a gente fala hoje, né, a gente fala muito em mindfulness, que é uma técnica meditativa, a quantidade de pessoas que está correndo atrás do prejuízo da espiritualidade é absurda. Então, se você consegue fazer um grupo para ajudar as pessoas a meditarem, a conectarem consigo mesmas, né? Os clubes de leitura estão voltando. Então, tudo que envolve arte, educação, que está dentro de saúde, qualidade e bem-estar, e otimização de tempo é tendência. E, de novo, gente, nenhuma das tendências, nenhuma, e aí só vou dar um último recorte. Nos Estados Unidos, semana passada, lançou um relatório de que sim, houve perdas absurdas de empregabilidade, mas eles abriram 10 milhões de vagas nos Estados Unidos voltado para a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Porque as pessoas estão com medo de morrer. Então, assim, como que eu vou me precaver agora, né? E ficar cada vez mais saudável. Então, tudo que envolve isso é tendência. Acho que essa resposta responde uma pergunta que o Júlio fez, né? Ele acabou de se formar na área de educação física. Júlio, você está super bem, porque, porque você pode criar um lugar de qualidade de bem-estar com aquilo que você aprendeu, né? Talvez você tenha que criar um novo jeito de fazer isso. Tá certo, Babi? Ou você responderia de algum outro jeito para ele? Não, super. E com essa coisa que a gente não sabe quando que eventualmente ele pode conseguir atender no presencial, aulas de yoga, pilates, respiração, né? Com esses índices aí de síndrome de respiração aguda, técnicas de respiração cada vez mais procuradas. Então, se ele quiser olhar, hoje uma falta de profissional são fisioterapeutas respiratórios. Então, já existe uma discussão de que eventuais profissionais da saúde, como terapeutas ocupacionais, além de fisioterapeutas e os próprios educadores físicos, eles podem eventualmente auxiliar. Já que não tem fisioterapeuta, talvez essas pessoas são as mais próximas a estudarem, serem formadas pelo próprio corpo médico, né, do hospitalar, para que eles acelerem no desenvolvimento e aprendizagem técnico, de técnicas de respiração para ajudar as pessoas numa recuperação, nos casos mais graves, internados por UTI, para depender menos de respirador e menos de fisioterapeutas respiratórios. Então, isso que é curioso, né, gente? Você tem uma porta que se fecha, que, por exemplo, no caso dele são as academias, mas quantas outras se abrem? E aí ele precisa buscar essas alternativas que podem não estar no primeiro imaginário dele, mas são alternativas que ele consegue trabalhar enquanto o plano A dele não volta. Tem uma outra consideração feita aqui no chat também, que fala sobre a Lufra, a Beth, ela é formada em controladoria, mas ela quer fazer psicologia, porque é algo que ela gosta muito, podendo ajudar, né? Que você falaria para quem está querendo fazer uma transição de carreira nesse momento? Que talvez algumas pessoas queiram, né? Tem uma experiência muito grande em determinada coisa e quer começar algo totalmente novo por ser um desejo, um sonho. Eu acho que tem que olhar duas coisas sempre, gente, dentro e fora, dentro e fora. Acho que a primeira resposta é essa questão do autoconhecimento, né? O que eu já tenho que favorece esse caminho que eu quero seguir? E com o que eu já tenho, o que eu já posso começar a fazer. E tem uma outra questão importante que é quem eu conheço ou quem eu preciso conhecer. Né? Tem muita gente aí que, sei lá, quero ser chefe, quero trabalhar com cozinha. Mas já conversou com alguém que faz isso há muitos anos? Não. Então, te aconselho. Então, antes de dar esse passo, né, para ser uma ruptura e ser uma transição, conversar com pessoas que trabalham na área, conversar com pessoas que trabalharam e não trabalham mais, que trabalharam em contextos e cenários diferentes para pedir dicas, né? A questão das mentorias são super importantes. E depois que faz essa análise de cenário com a ajuda de pessoas que trabalham nela, é olhar para dentro e ver o que eu já tenho, o que eu já posso começar a fazer e correr atrás do que falta, né? Mas a resposta, eu acho que está sempre muito mais dentro da perspectiva do indivíduo, das experiências dele, do que ele já tem, do que fora. Fora é mais um como que eu me apresento, né, como que eu me coloco, mas para chegar nesse lugar eu preciso ter muita clareza de quem eu sou e como eu estou. Muito bom. Se você tiver outras perguntas, podem colocarem aqui no chat.
Tem algumas Olha a chegando. Como Naninha, gente. Ah, desculpa. a Nana, a Nana é amiga dela, viu, gente? Por isso que ela tá aqui se... Gente, a Nana que me apresentou o Ibabe, que eu conheço a Nana antes da Maga. A Maga veio depois, eu falei, chegou com o bolo pronto. É. Ô, Nana, pergunta: como pensar em longo prazo no meio da pandemia e não focar em alternativas para esse momento atual? Longo prazo? Defina longo prazo, assim, não tem, gente. E aí, de fundo do meu coração, tá? O que existe do longo prazo, de estudo, a gente trabalha, os futuristas, né, e os órgãos ligados ao Fórum Econômico Mundial, eles trabalham com a data de 2030. Então, longo prazo aí são hoje para 10 anos. Então, pensar no longo prazo, acho que é para cada um. Assim, 2 anos para mim é longo prazo. No contexto volátil, incerto que a gente vive, eu não consigo pensar para além de 2 anos. Então, eu acho que você pode fazer, se você tem esse ideal de longo prazo, 2025, 2030, seja lá o que for para você, é como que você pode fazer hoje para contribuir para esse lugar de futuro, né? Então, sei lá, eu quero fazer um mestrado fora. O que eu preciso para esse mestrado? Então eu preciso me preparando para esse lugar. Então, acho que é sonhar nas nuvens com os pés no chão, sabe? É ter um pouco de trabalho de pedrinhas mesmo. E construindo pouco a pouco para esse lugar maior, assim. Uhum. O que eu entendo que você está falando é que é importante a gente pensar também no legado que já foi construído, né? Porque às vezes a pessoa ela quer mudar de área de uma vez e meio que rasgar tudo aquilo que viveu e começar algo novo, porque está focado com os olhos ali, né? E acho que usando a metáfora que você trouxe do marinheiro, o marinheiro ele não precisa rasgar todo o conhecimento que ele tem de navegação, porque o vento mudou. Ele pode usar todo o conhecimento que ele tem e associar isso a um novo contexto, né? Que eu acho que tem esse lugar também, que eu vejo muitas pessoas ali. Mas Eu acho que esse pensar no longo prazo é só assim, tem uma questão visionária e futurista, mas eu tenho receio, porque eu tenho receio da gente se frustrar ainda mais, entendeu? Porque, de novo, todo mundo fez planos para 2020 e muito provavelmente esses planos, de fato, ficaram suspensos quando a pandemia. Então, como a gente não tem controle sobre absolutamente nada, eu tenho receio da gente ter esse planejamento muito de longo prazo e acontecer essas questões incontroláveis e a gente se abater muito, sabe? Então, acho que eu ficaria mais nessa vivência passo a passo, assim. Não ser legal. imediatista, sabe? Mas ser presentista, né? Que o Conrado fala. Uhum. Eu queria fazer a pergunta aqui da Aline. Ela fala que você começou falando sobre a importância de dominarmos a tecnologia, né? Para esse novo contexto. O que é isso? É saber programar? É utilizar redes sociais? Conta um pouco mais para gente. Não, no meu entendimento, dominar as tecnologias é entender como que, com a tecnologia que a gente tem, a gente pode causar mais impacto, que é o que, né, assim, é a coisa do escalar o aprendizado, né? Coisa que a gente não tinha nas pandemias e nos desastres das outras gerações que a gente está tendo pela primeira vez no século XXI. Então, pensar em comunidade, mas pensar isso de uma maneira maior, que antes eu poderia fazer o bem, né? Então, se eu vou cozinhar, poxa, eu poderia vender aqui para o meu prédio. Depois para o prédio do lado, para o prédio da frente. A tecnologia, ela coloca a gente nesse lugar de ficar um pouco sem fronteiras. Então, é possível você buscar alternativas de trabalho que vão muito além desse microcosmo social que a gente vive, que é a nossa comunidade. Então, se apropriar, né, da tecnologia nesse sentido, assim, de acesso, de inclusão, de democratizar o nosso serviço para outras pessoas que não têm, de compartilhar informação, compartilhar aprendizado, compartilhar meu conhecimento. E, eventualmente, em algum momento, gente, vocês serão remunerados. Acreditem. Eu queria acrescentar, se eu puder, Babi, na sua resposta, acho que tem também um lugar que, assim, obviamente que se você trabalha com informática, com tecnologia, com programação, sem dúvida esse é um momento, né, que o seu saber ele está sendo muito mais necessário para o mundo, porque todo mundo está querendo conhecer mais como fazer isso. Quem não tinha acesso às redes sociais agora
quer ter, né? Os nossos pais, as nossas mães não acessavam o Zoom, talvez você nunca tivesse tido uma reunião com 62 pessoas, né? Assim, real, como Ed fala, mas pelos meios de aplicativos virtuais como esse. Então, acho que tem esse lugar também de que o saber da tecnologia, ele é um saber bastante necessário hoje em dia. Confere? Sim, porque eu acho que ele está nesse lugar de experimentação, sabe? Você sabe, né? Eu sou super envolvido com a educação, então vejo esses movimentos. É isso, você poder pagar a matrícula de pessoas, né, de jovens que não conseguem pagar 85, 87 reais, nem sei, para inscrição do Enem. É um boleto que chega no seu e-mail. Qual mais serviço a gente precisa hoje criar e construir, ser acessível através da tecnologia, como pagar a matrícula de alguém no Enem, né? Então, acho que é nesse lugar de experimentação, né? De, putz, eu acho que eu posso ser, professor de alguma coisa, né? Com os meus ensinamentos. Então, testa. Pega 8 pessoas, 6 pessoas, se propõe a fazer esse serviço, experimentar, se testar, se conhecer, saber se está pronto, né? Então, acho que a gente tem, com a tecnologia, esse lugar de experimentação vivo. Acho que tem uma pergunta interessante aqui. Luciana pergunta: o que você diria para quem já estava em processo de transição e, em virtude de um período de desemprego longo, agora se vê dentro de uma pandemia os empregos mais escassos? Uhum. De pessoas que já estavam em transição, né? Talvez tenha algumas pessoas aqui que já estavam procurando alguma coisa e que ainda não tinham encontrado. Eu acho que, assim, se ela estiver conseguindo, porque também tem isso, né, gente? Eu não sei, eu não sou muito da linha de, nossa, não está fazendo nada, não leu nenhum livro, não fez 1000 cursos, estamos numa pandemia. Então, assim, eu não sou a favor do discurso da ditadura da produtividade. Acho que é preciso respeitar a forma como cada um está lidando com esse momento, nas suas dificuldades, no seu contexto. Mas se a Luciana, por exemplo, tiver com uma saúde mental boa, equilibrada, eu a sugeriria buscar, porque hoje tem muita abundância de curso gratuito bom, sim. Tem muita coisa legal gratuita acontecendo, sim, dela buscar. Dentro desse caminho de transição, o que esse contexto da pandemia pode ser essa oportunidade de tempo para ela continuar se aprofundando no caminho que ela estava e se preparar buscando oportunidades. Porque é aquilo, né, gente? Fala que sorte é quando a oportunidade encontra preparação. Então, Luciano, continua se preparando, se eventualmente, só ficar atento ao seguinte, se o caminho de transição para o qual você estava tentando ir não é uma tendência, ou ele está cada vez mais competitivo, sugiro só você refletir se não vale mudar de novo e se preparar para esse novo caminho. Porque a depender do que você estava tentando, pode ser que realmente seja mais competitivo e, infelizmente, nesse contexto, o cenário corporativo ele é mais cruel e, obviamente, numa retomada de vagas, os RHs vão procurar por pessoas que já estavam atuando há mais tempo, né? E aí você pode acabar sendo preterido na escolha. Então, acho que é avaliar. Seu caminho é esse ainda, continua, se prepara e vai buscando oportunidades que, quando ela chegar, você está preparado. Não é o caminho, mudou, retoma e se reprograma. A adaptabilidade de novo. Legal. Você falou no começo da sua fala agora sobre essa questão da saúde mental. Eu acho que tem um lugar aí, quando você está em processo de transição ou quando você acaba de perder um trabalho, que você começa a ter um certo impacto na sua saúde emocional. Queria que se você puder contar um pouco mais, ou até oferecer algumas dicas de como enxergar isso a partir desse contexto todo que a gente está falando, seria legal. Sobre saúde mental, especificamente? Sobre o impacto desse processo de buscar alternativas de trabalho na saúde mental e como overcome isso, né? Como superar isso. Maga, eu acho que é cruel, assim, por isso que eu acho que a autocompaixão é uma coisa que a gente precisa aprender a viver, aprender a sentir, aprender a experimentar. A gente é muito autocrítico, a gente se julga demais, a gente se cobra demais. E eu realmente acho que a gente não pode esquecer o cenário que a gente está vivendo e respeitar um pouco isso. O que eu acho que ajuda para essas alternativas nesse contexto que a gente está e respeitar esse equilíbrio emocional
é a questão da disciplina e rotina. Então, é você, a partir da sua autopercepção, entender como que você funciona, qual é a sua dinâmica. Então, por exemplo, minha dinâmica é: eu funciono melhor de manhã. Tenta se organizar. Ah, eu tenho filho, não dá, confusão, estou estudando com ele, não sei o quê, marido. Então, assim, gente, não tente viver a vida de ninguém. Então, dentro da sua dinâmica social e familiar, como que minimamente você consegue 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, 1 hora por dia? E passa a enxergar esse lugar como seu templo mesmo. Essa 1 hora é para mim. Eu vou dar uma volta no quarteirão de máscara, né? Claro. Eu vou dar 1 hora, volto 1 hora tipo, no quarteirão e vou ouvindo um podcast que vai me ajudar. O que eu vou fazer para mim nesse momento? Então, acho que não precisa ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas. Eu acho que o contexto com o qual você está inserido deve ser respeitado, familiar, sobretudo. Mas você não se anular nesse processo, continuar se priorizando minimamente, mas com esse equilíbrio e com essa disciplina. Ah, na primeira semana vai ser 1 hora por dia, depois eu vou conseguir 2, depois eu vou conseguir 3, em horários alternados, mas ter essa disciplina de execução para si, sabe? Porque, fechando, as escolhas vão ser cada vez mais nossas, ou seja, eu preciso conhecer mais como eu funciono, porque vai ser cada vez autodirigido, não vou ter ninguém mandando ou demandando de fora. Eu vou ter que provocar o tempo inteiro. E essa autodireção de carreira, de trabalho, ela já por si só já gasta muita energia. Então, se eu não tiver minimamente saudável, realmente é insustentável. Uhum. Podendo acrescentar também, eu queria falar que talvez às vezes a gente meio que se conta algumas mentiras, né? Ah, mas eu não sou bom em nada, ou eu não, a minha trajetória, agora ninguém vai. Então, assim, talvez procurar pessoas que você confie, que você Fundamental. acredite, que possa te trazer a verdade. Por que eu faço bem? O que que você acha que é um talento meu? E se alimentando dessas coisas também pode trazer um lugar de bastante sustentação, né? Para você tentar trazer uma lente maior. Babi, a Silvia pergunta. Eu posso fazer um comentário em cima disso? Pode? Rapidinho, porque, gente, é o seguinte, isso é muito sério, tá? Autossabotagem é o nome É. técnico, né? Gente, isso é muito sério, pelo seguinte, somos brasileiros, e o brasileiro é o único povo, fora uma tribo específica na África, que tem como nação, né, assim, como é que chama o ser brasileiro? Tem como, esqueci esse nome. Característica? Brasilidade? Não, ai, fugiu, gente. Mas, assim, o ser brasileiro, né, diferente de todos os outros povos do mundo, todos, é o único país no mundo que tem a nacionalidade, lembra para lá, nacionalidade ligada à profissão, que éramos extratores do pau-brasil. Fomos colonizados e fomos escravizados. E a nossa profissão, né, que era ser brasileiro, estava ligado à profissão de extrair o pau-brasil das matas. Ele levou a gente para esse lugar de muita baixa autoestima. Porque fomos colonizados, fomos escravizados e a nossa nacionalidade está ligada ao trabalho. Então, se tira um trabalho da gente, tira tudo. Realmente, o trabalho para a gente ele está ligado à dignidade. Então, se eu ficar, vida, ó céus, eu não sou bom, eu não sei o quê, sai desse lugar. Sai desse lugar, porque assim, a gente já tem uma coisa arraigada da síndrome do vira-lata, ela é muito forte, muito forte. Então, vocês precisam se policiar para não cair nesse conto, porque ele pode ser real e se você se desacreditar e não trabalhar essa autoestima, essa autoconfiança, difícil. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vai ser interessante a gente ouvir. A Silvia pergunta: você passou tá lá em cima. A sua trajetória profissional passou por muitas mudanças, Babi? Nossa, montanha-russa, gente. Falo que RH que vê meu currículo fala, meu Deus, essa menina. Muito, assim, muito resumidamente, porque é uma história longa, mas eu fiz jornalismo, que na verdade, como meu colega em educação física, eu queria ser professora de educação física, porque eu sempre fui atleta.
sempre gostei muito de esporte, fui atleta de natação profissional. E meu pai falou, não, professora e de educação física vai morrer de fome, não. Meu pai não me apoiou. E aí eu fiquei, bom, falando em talentos, né? Busquei com a escola, falei, gente, o que eu sou boa? Preciso fazer esse tal de vestibular. E as pessoas falaram, comunicação era um feedback recorrente, positivo. Fui fazer comunicação, falei, então pronto, ó, vou juntar jornalismo, que é comunicação, com esporte, você jornalista esportiva. Vou fazer isso aí. Nunca aconteceu, entrei na faculdade, me interessei por N coisas, sempre fiz trabalho social. Minha formação é mineira, católica, então sempre trabalhei muito com trabalho voluntário em igrejas, muito. Eu falei, então vou fazer trabalho social, vou fazer jornalismo comunitário, vou abrir as vozes do povo, enfim. Então, eu fiz de tudo um pouco dentro do jornalismo, me formei para fazer negócios sociais, para abrir ONG, mudar a fundação, mudar a educação, acabei caindo na Libre de paraquedas no setor privado, trabalhando com construção civil, enfim. Então, eu acho que assim, as experimentações, eu acho que elas têm muito disso, assim, né, de atender a chamados. Eu acho que eu vivo para atender chamados. Então, minha carreira Muito legal, que eu acho que combina com uma outra pergunta que o Claudinho fez. Na busca por alternativas em tempo de distanciamento social, como identificar ou discernir no horizonte restrito parceiros em potencial? Na busca por alternativas em tempo de distanciamento social, como identificar ou discernir parceiros em potencial? Eu acho que as redes sociais trouxeram essa resposta, viu? Que é a do recomendação. Como que eu pego um motorista de Uber que eu nunca conheci? A comunidade avaliou que ele é um parceiro positivo. Então, gente, perguntem. Acho que isso tem outra coisa, né, das habilidades do futuro. Colaboração. Então, perguntem, montem sua rede de contatos. Eu acho que a gente está, principalmente, né, com isolamento, distanciamento social, a gente está nesse ótimo momento de reative as pessoas que estão inativas na sua rede. Então, recomendação é sempre um fator que vai te ajudar a discernir o joio do trigo. Muito bom. O Júlio está perguntando qual era a área que você falou das alternativas, era de respiração, né? De respiração de saúde. Isso. Fisioterapia respiratória. São fisioterapeutas que têm não chega a ser pós-graduação, mas tem uma extensão aí. Eles trabalham só respiração. Atende muito idoso, né? Uhum, muito bom. E aí está em falta, são profissionais que estão em falta hoje e eles realmente já está comprovado por várias publicações internacionais da saúde de que ajudar as pessoas a respirar melhor pode evitar, né, a demanda de alguns medicamentos e até de respiradores. Muito bom. Eu li numa outra pesquisa Idoso de e bebês, tendência... a Fani acrescentou. Desculpa, mãe. Legal. Eu vi uma pesquisa de tendências que fala sobre a questão das coisas que estão sendo mais solicitadas, né? Que estão se comprando mais. Kits artesanais, por exemplo, é uma coisa que está se pedindo muito e que está querendo. As pessoas estão precisando muito disso, né? Você acha que isso também está correlacionado ao bem-estar, que foi uma das coisas que você comentou, Babi? Essa coisa Com do certeza, artesanato, das coisas manuais. Em inglês, você tem uma expressão, até tem um site, gente, em português, depois eu coloco aqui no chat, ou você pode colocar, Marcos, se você quiser adiantar, que é o do by yourself, né? Faça você mesmo. Você dedicar tempo hoje para alguém já é um presente. Então, você trabalhar num crochê, num bordado, num quadro, né, numa montagem de fotografia, isso é amor, isso é afeto, isso é acolhimento, solidariedade, generosidade. Então, tudo que potencializa as habilidades humanas é tendência. E esse cuidado, o cuidar, né? Em inglês, de novo, né, eles falam take care of yourself and take care of others. Essa coisa da empatia, ela é fundamental. E eu manifestar isso, colocando o meu tempo para o outro, é um presente duplo, né? Muito bom.
Como é que, o Ismael pergunta, o futuro será mais colaborativo? Como que isso vai acontecer? E Já aí está a gente já vai acontecendo. fechando aqui, já vai fechando. Isso aqui é o futuro. É o meu tempo de falar, o seu tempo de ouvir, de perguntar, de se interessar. É isso aqui, é fluido, a gente nem... É genuíno. É isso aqui. Muito bom. O propósito é coletivo. Uhum. E eu queria trazer uma última pergunta que eu acho que pode ajudar, é se às vezes a gente tem uma dificuldade de remunerar, de ser remunerado por aquilo que a gente está fazendo nesse momento, né? Então, muitas pessoas oferecendo gratuitamente aulas de ginástica pela internet, outras pessoas oferecendo tempo para outras coisas. Como é que a gente pode fazer para criar esse lugar da sustentabilidade? De prosperidade disso aqui? De sustentabilidade, Mas de você fala mais, poder, desculpa. Cortou o ser finalzinho. remunerado, de você poder ser remunerado Ah, a respeito daquilo que você está oferecendo, doando. Mago, eu acho que assim, você tem uma primeira resposta que é realmente de você precificar o seu valor, e aí a resposta para isso é você olhar realmente o mercado, como que as pessoas que fazem o que você acha que você quer fazer fazem hoje, e aí você vai por isso. E outra, que é o que eu fiz ao longo da minha carreira e ainda faço, é a experimentação voluntária. É assim, o que que eu acho que eu quero dar, mas que eu tenho certeza que as pessoas já podem receber. E qual que é o valor que isso tem? Então, assim, essas pessoas vão me dizer qual que é o valor. E elas vão me pagar por isso. E aí isso vai se tornando sustentável, que é o pequeno que se constrói, ele tem esse lugar de perpetuidade, né? Porque a gente sai da sobrevivência, né? Porque quando eu olho muito assim, não, Babi, eu preciso de olhar para essa alternativa como sobrevivência. Cara, então você vai pautado, pega uma coisa que você sabe fazer, faz bem, tem demanda, quanto custa, quanto é e vai. Agora, se é algo, como diz a Nana, né, a longo prazo para ser construído e você pode dar passos menores, mas mais consistente, eu iria por aí. Porque aí você forma respaldo, né, reputação, experiência, consistência. Você sabe empacotar, vai saber empacotar melhor aquele serviço. E aí ele vai ser longevo. Ele deixa de ser só uma coisa que eu também comprei porque eu precisava, sabe? Eu construo uma relação contigo. Legal. Babi, última pergunta para a gente encerrar. Que hashtag você daria para a gente aqui que está discutindo sobre alternativas de trabalho no hoje, no agora, assim, para a gente encerrar e já vou passar a palavra aqui para a Silvia fechar. Ai, Maga, eu acho que é empatia, viu? Assim, acho que a gente precisa muito sair da nossa bolha, sair do nosso problema, sabe? Sair de si mesmo, assim. Acho que a gente precisa se conectar verdadeiramente com o outro. E aí as coisas vão fluir. É onde está... É assim, eu realmente acho que a gente vive a Revolução 4.0, que é a da tecnologia, da transformação digital, dos robôs, mas a pandemia, para mim, veio mostrar que a necessidade do mundo é humana. Então, acho que é isso. Muito bom. A gente poderia ficar ouvindo ela por mais 1 hora, 2 horas e meia, né? Esse sotaque delicioso mineiro, concordam? Pois é. Então, Babi, muita gratidão, Oh, querida. Mago, Deus obrigado. te abençoe ricamente. Amém, nós Silvia. todos. Valeu, Babi, pessoal. super obrigada, Babi, pelas suas reflexões, suas ponderações, os desafios que você lançou para a gente. E você fez isso de uma forma tão generosa, tão bonita, Babi. Puxa vida, eu estou encantada com você. Não só o que você falou, mas aquilo que você transpareceu que você é, a sua inteireza. Muito obrigada mesmo. Saiba que você nos abençoou muito nessa noite. Muito obrigada. Eu que Eu quero, agradeço de coração. Obrigada, gente. querida, obrigada. Quero passar a palavra ao Ismael Rocha. Ele tem algumas orientações aqui para o nosso grupo. Então, Ismael, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Me desculpem, minha câmera pifou hoje no final da tarde, então eu não estou podendo mostrar os meus longos cabelos para todos vocês. Brincadeira, eles não existem, né?
Eu quero só lembrar que nós temos um depositório. O que é um depositório? É um espaço onde nós iremos colocar informações adicionais para que você possa acessar. Então, a gente vai pedir para que a Babi dê dicas de sites, dê dicas de livros, de artigos, e todas essas informações serão colocadas nesse depositório. Como eu coloquei no chat, o depositório está no ibab.com.br/criativosdoc. Criativosdoc, tudo junto. A partir de amanhã, finalzinho da tarde, começo da noite, as informações já estarão disponíveis para que vocês possam ainda ter experiências adicionais a esse encontro super gostoso que a gente teve com a Babi. Muito obrigado, Silvia. Queria lembrar vocês que são 4 encontros. Esse nosso hoje foi o primeiro encontro. Então, na próxima terça-feira, às 20h30, nosso encontro terá como tema ferramentas de marketing para vender seu produto. E foi muito pensado esse tema em relação a esse nosso projeto de economia solidária, em que as pessoas que têm seus pequenos negócios estão podendo divulgar. E a gente percebeu que ali mesmo nós já poderíamos, de alguma forma, trazer sugestões. Então, você que tem o seu pequeno negócio, o seu médio negócio, enfim, você que quer empreender, você que quer conhecer um pouco mais. Então, na próxima terça-feira, Tiago Crucite estará conosco e apresentando essa temática. Como vender o seu produto, como apresentar o seu produto, qual o diferencial? E depois, nas outras datas, 23 de junho e 30 de junho, nosso tema será novos campos de trabalho. Então, tudo isso foi pensado com muito carinho e olhando mesmo à nossa volta, ao nosso redor, olhando para nós e pensando mesmo em trazer algumas sugestões alternativas para vocês. Quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Já recebi ali, já estamos lendo algumas expressões de gratidão pelo encontro. Foi muito especial mesmo, foi um tempo precioso. Então, desejar a você uma boa noite, que Deus te abençoe, te inspire e nos encontraremos na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Muito obrigada.